Só a gente está num outro lugar que também é um marco de memória interessante, importante de Campinas. Tem a ação de um grande escultor cemiterial ali, que é o Nélio Bolotini, no monumento ao bicentenário de Campinas. Mas o que eu acho mais legal de Campinas, assim como o Largo Santa Cruz, que era o Largo da Forca, eles acabam sendo rebatizados com mensagens ufanistas. Esse lugar aqui era o Largo do Pelourinho. O Pelourinho ficava ali em cima, e Pelourinho, gente, pode dar uma volta se quiser dar, pode falar o que quiser, é um lugar de tortura. Pode falar, não, é apenas um marco do Estado, para ele se fixar, não sei o quê. Gente, era um lugar de tortura. Então, aqui tinha um mercado de hortaliças e um mercado de seres humanos. E agora a gente tem um Largo da Forca, uma coisa que mexe com o coraçãozinho do campineiro, né? Mas aqui vendia gente. E não só aqui vendia gente, como o beco do ferro atravessa São Vicente de Paulo, que vocês vão atravessar, calma, passam aí seus. Pode beber água benta, quem quiser jogar, porque vai atravessar o beco do inferno. O beco do inferno, que chama Travessa São Vicente de Palma, era um desses lugares que, vez ou outra, pegavam os escravizados, que estavam mais machucados, que estavam doentes, levavam lá fundo e torturavam deliberadamente para mostrar esse dado de autoridade, para intimidar, para ninguém se rebelar. Isso era muito comum. Mas não é por isso, por essa ocorrência, que o Beco do Inferno ficou sendo chamado de Beco do Inferno. O Beco do Inferno, num outro momento histórico, acabou virando um lugar de boemia. Crianças aí precisam me ajudar. Entretenimento adulto masculino, principalmente. E talvez seja daí que a gente tenha uma justificativa para a história que eu vou contar para vocês. Tem uma amiga que tem um salão de cabeleireiro aqui, e ela falou que numa ocasião, depois de um dia inteiro de trabalho, imagina um dia inteiro, barulho de secador, aquelas coisas, ela começa a escutar, estava sozinha, começa a escutar no pavimento superior um barulho de passos. Então, nossa, que estranho, será que tem alguém? E ela sobe a escadinha, vai ver. Não tinha ninguém. Ela falou, é o barulho, né? O barulho. Desceu a escada, quando ela desce a escada, ela começa a escutar de novo. E ela sobe mais uma vez para ver. Não tem ninguém. Ela já começa a ficar desconfiada. Quando ela começa a descer a escada pela terceira vez, ela escuta não apenas o barulho de passos, mas o barulho de cadeira mexendo. E esse lugar, esse salão, sabe aquelas penteadeiras? Você compra ou aluga uma casa e já vem junto, então tem aquela cadeira de voo, de balanço, ninguém tem coragem de tirar, ninguém tem coragem de mandar embora, porque o imposto vem cobrar depois da cadeira dele. Aqui foi a mesma coisa. Ele escuta esse barulho de cadeira, sobe, olha na penteadeira, não tem nenhum sinal de que aquilo se deslocou, a não ser o estofamento da cadeira que está subindo, se alguém tivesse sentado lá. E também o pessoal me junto, tem fenômeno poltergeist, mas essa história é a história mais marcante aqui do Beco do Inferno. Tem de interessante aqui também, que eu gosto muito de transitar entre esses mundos, né, das experiências sobrenaturais que estão ali no entretenimento, no terror, e nesse trânsito chegar ao dogma religioso, porque a gente, esse é um passeio laico, é um passeio laico, se vocês quiserem dar like lá na foto depois. Esse é um passeio laico, mas os fenômenos sobrenaturais também estão muito conectados aos dogmas religiosos, né? A gente tem espiritismo, depois eu vou contar uma história muito curiosa sobre o espiritismo ali em cima, perto do Largo do Rosário, mas aqui do lado a gente tem a ocorrência de uma aparição mariana, que está em análise, que é a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas. A irmã Amália era religiosa, uma espanhola, buscava seu espaço, o seu contato com a espiritualidade. Ela não era aceita em nenhuma irmandade, em nenhuma ordem, até que ela é aceita numa ordem recém-criada aqui em Campinas, que
se eu não me engano, é a Ordem das Irmãs Jesus manietado, né? Irmãs Missionárias de Jesus Cristo crucificado. Hã? Ah, não, isso sim, mas o nome da ordem é de hábito, claro, de hábito. E aí, a líder dessa irmandade, dessa ordem, tinha uma parente, uma mulher, que era matriarca da família, esposa de um primo dela, com 3 crianças, e que tinha uma doença muito grave na cabeça. E as expectativas eram terríveis, os prognósticos ruins. E aí a irmã Amália, sozinha no mundo, muito grata por ter sido acolhida nessa ordem, nessa irmandade, vai até o antigo sacrário da catedral, onde há ainda a imagem de Jesus dos Passos, e começa a rezar para Jesus, e ela tenta fazer uma negociação com o JC. Ela diz para ele: senhor, em vez de levar a prima da irmã Maria, tem 3 filhos, está casada, ela que é o esteio daquela família, eu não tenho ninguém, me leva, vou trocar, deixa ela aí, eu vou, quero ficar perto do senhor, posso ajudar você aí? E aí, olha que coisa incrível, Jesus sai da imagem, desce e fala para a irmã: não precisa nada disso. E passa uma oração para ela e diz: por intercessão da minha mãe, ela vai se curar. É só vocês orarem essa oração. Ela volta com essa mensagem para o convento que a gente vai passar aqui. Começa a rezar aquela oração que Jesus tinha passado para ela, e quem aparece dessa vez? A própria Virgem Maria, na condição da Nossa Senhora das Lágrimas, que é um tipo de linha, se dá para falar linha, mas uma dissidência de Nossa Senhora das Dores. Ela vem, entrega para ela o rosário, que são as lágrimas de Nossa Senhora, e a partir disso, claro que estou adiantando muito a história, tá? Mas a partir disso, a gente tem a instrumentalização de um processo para reconhecer a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas. E eu fui para Taubaté visitar o túmulo da irmã Amália. Lá também há um processo devocional no túmulo da irmã Amália, o que me parece que tornou ela uma milagreira de cemitério, e também já tem um processo para ela ser beatificada. Estou falando isso tudo por quê? Porque a gente não precisa se restringir a esse sobrenatural curioso, exótico. Tudo é meio sobrenatural quando a gente traz o inexplicável para o nosso cotidiano. Então eu estou contando aqui a história de uma assombração que podia ser um pouco mais da noite, né? Estava lá se pintando para passear, apegada ainda nessa realidade, mas na esquina de cima a gente tem uma aparição mariana, que também faz parte desse contexto. E por que eu insisto tanto em trazer o sobrenatural para o cotidiano? Porque ele reencanta a nossa vida. Não estou falando para você acreditar na Nossa Senhora das Lágrimas, nem na fantasma que sentou para se pintar. Eu quero reencantar o nosso cotidiano, a gente ter esses contatos com momentos fantásticos no nosso dia a dia. Quando vocês passarem agora, toda vez que vocês passarem por esse antigo convento, vocês vão lembrar disso. Quando passar pelo beco do inferno, vocês vão lembrar disso. É isso é um reencanto, isso é uma passagem para outro momento, para outro tempo e espaço. E essas histórias têm essa capacidade, por isso que eu gosto tanto de colocar. Então, se você é super católico, não entenda como desrespeito colocar nesse contexto. Muito pelo contrário, eu só coloco nesse contexto porque eu acredito que, além da interpretação religiosa, essas histórias também fazem parte de um patrimônio material. Também fazem parte de um patrimônio material que pertence a todos nós, independente do que cada um acredita. Beleza? Esse prédio que a gente vai passar é um prédio Salmão. Como é que chama essa rua aqui que eu sempre esqueço? Benjamin Constant. A gente vai atravessar o Beco do Inferno, vai virar à esquerda e vai subir a Benjamin Constant. O convento que eu falei para vocês está do lado esquerdo
Ele é todo salmão e ele está selado hoje em dia. Por que ele está selado? Exatamente porque ainda o tema da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas está em julgamento no Vaticano. E ele está selado exatamente para preservar o espaço caso algum avaliador, julgador precise vir aqui e fazer alguma diligência. Então o espaço onde a irmã Amália viu isso tudo está nessa condição por isso, para preservar como se fosse uma cena, não vou falar de crime, mas de aparição.